Perseguição termina em acidente em Vitória. Durante a fuga de uma blitz, motorista invadiu um posto, bateu na bomba de combustível que pegou fogo. Os ocupantes do carro fugiram a pé. Quem estava na região ficou assustado. Criminosos criam site na internet para aplicar golpes. A página falsa é parecida com a de uma empresa, mas o valor pago no boleto é depositado na conta dos golpistas. E os estelionatários estão de olho nos aposentados. Os idosos são as maiores vítimas. Seu Anilson recebeu uma proposta para dobrar o valor da aposentadoria, mas desconfiou a tempo e evitou um prejuízo de R$6.000. Confirmada a segunda morte de capixaba por febre amarela silvestre. Dos 41 casos suspeitos da doença, 5 foram confirmados em Ibatiba, Baixo Guandu e Conceição do Castelo. Caminhoneiro é preso com carga de frango roubada. A carga foi desviada por criminosos em São Paulo. O motorista teria sido sequestrado e continua desaparecido. Funcionário é suspeito de facilitar a entrada de criminosos. Os bandidos invadiram o estabelecimento e fugiram com 20 celulares. Flagrantes de roubos em Viana. As câmeras do município ajudam a solucionar os crimes e o cidadão pode fazer denúncias por meio de um aplicativo de celular. E acidente grave na região serrana do estado. Uma carreta caiu de uma ribanceira na BR-262. O motorista ficou preso às ferragens. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Motorista em fuga provoca acidente em Vitória. O carro bateu na bomba de um posto de combustível que pegou fogo. Nessas imagens é possível ver o posto de combustíveis tomado pelas chamas. A fumaça chega a cobrir o local e alcança a altura de edifícios da região. O posto, localizado na Praia do Canto, em Vitória, foi parcialmente destruído após este veículo colidir com uma das bombas de abastecimento. No momento da colisão, funcionários descarregavam um caminhão de combustível. Quando estávamos quase acabando o descarregamento, houve um barulho. No que houve o barulho, eu ouvi os frentistas, os colaboradores falando para correr. Eu corri, devido ao susto, né? Porque eu achei que tinha atingido o caminhão. No que eu cheguei lá na frente, eu vi que tinha sido um carro que tinha invadido a bomba. Aí no que eu vi que o carro invadiu a bomba, que estava começando a pegar fogo, aí eu já vi aqui o gerente e o motorista do caminhão tentando apagar. Aí eu voltei para cá, tentei apagar junto com eles, mas infelizmente não deu certo. No veículo estavam 2 homens que, de acordo com a polícia militar, tinham acabado de fugir de uma blitz. Eles estavam sendo perseguidos pela PM. Na tentativa de escapar, a dupla invadiu o posto, bateu na mureta, perdeu o controle do veículo e acabou atingindo a bomba de combustível. Os 2 conseguiram escapar, abandonaram o carro e fugiram correndo. O batalhão de trânsito estava fazendo uma blitz na curva da Jurema e o veículo, ao avistar a blitz, empreendeu em fuga, vindo a chocar-se contra a mureta e derrubou a bomba de combustível que pegou fogo de imediato. Ainda deu tempo deles saírem do carro e fugirem. Cerca de 8 pessoas estavam na pista quando o acidente aconteceu. Por sorte, ninguém ficou ferido. Os próprios funcionários deram início ao combate das chamas, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Os meninos começaram a gritar e o pessoal começou a gritar, saiu todo mundo correndo. Aí, quando eu assustei que não, o gerente estava aqui tentando apagar, o técnico de ficação tentando apagar. Aí eu voltei também tentando ajudar a apagar, só que não deu. A correria foi muito forte, a adrenalina foi muito forte, entendeu? Então não teve como. No local, um dos homens deixou um chinelo para trás. As imagens das câmeras do posto podem ajudar a polícia com as investigações. De acordo com a Polícia Militar, o veículo que ficou completamente destruído não tinha restrição de furto ou roubo. Que perigo, hein? Os suspeitos ainda não foram localizados. Um golpe aplicado com apenas alguns cliques. Criminosos estão tirando dinheiro das vítimas pela internet. A pessoa pensa que está pagando uma conta, mas o boleto é falso.
Era uma tarefa simples que a dona de casa fazia com frequência, mas na pressa de tirar a segunda via e quitar a dívida em atraso, ela acabou caindo em um golpe. Ela deixou passar um dia no pagamento do boleto do Salesiano, não deu tempo, né? Nem foi falta de dinheiro, não deu tempo dela fazer. Ela entrou na internet, abriu a página e foi para tirar a segunda via e foi fazendo os procedimentos normais. E fez a transferência online. O procedimento foi o mesmo de sempre. O nome do banco foi digitado em um site de busca, mas o link de acesso era falso. Ela e o marido só ficaram sabendo do golpe depois que a escola das crianças entrou em contato, cobrando a dívida. Daí, tudo começou a fazer sentido. Olha a quantidade de erros encontrados por eles no boleto falso. Eu peguei o boleto e fui lá na escola para dizer, tá pago, eu paguei esse boleto. E aí eles me informaram de que não estava pago e que aquele boleto não era deles, né? E eu aí caí na real, né? Eu percebi que se tratava de um golpe. No dia em que o boleto foi quitado, havia outras 2 segunda-vias a serem tiradas para quitar a mensalidade dos 3 filhos. Por sorte, surgiu uma emergência e a dona de casa não conseguiu fazer a transação, porque senão o prejuízo seria ainda maior. 1 hora depois da reimpressão do boleto, a página já não estava mais funcionando. Mesmo assim, foram R$ 907 perdidos. É um salário mínimo do comércio, né, que me levaram. Eu fico tremendamente angustiado. Esse especialista em crimes virtuais conta que esse tipo de golpe é algo bastante comum hoje em dia. Os criminosos se utilizam de diversas artimanhas para enganar o consumidor. Mas, na grande maioria dos casos, o problema está no computador do internauta. Muitas vezes eles ocorrem ou na plataforma do prestador de serviço ou então no computador do cliente. Sendo que no computador do cliente geralmente é mais comum porque o cliente é mais vulnerável, os internautas às vezes deixam de fazer atualizações de seus sistemas, do software antivírus e acaba ficando uma ponta mais vulnerável. Além de manter a segurança do computador em dia, um pouco de cautela só vai ajudar. Nada de imprimir e pagar o boleto na correria. Fique atento a todos os dados, como o código do banco e até mesmo o valor da conta a ser paga. Na dúvida, pegue um boleto anterior e compare. Mas se algo passou despercebido e você caiu no golpe, procure a instituição bancária e a polícia especializada. A gente sempre aconselha primeiro a pessoa a buscar um entendimento junto com o prestador de serviço ou com a instituição bancária. Agora, se ocorrer um caso de realmente for constatado que houve uma adulteração, a pessoa deve procurar uma delegacia, de preferência uma delegacia especializada, para noticiar esse crime, que a polícia está investigando todos esses casos. Foi o que o Martini fez. Levou tudo até o banco cujo código estava no boleto para que houvesse uma investigação interna. O boletim de ocorrência também foi feito. Agora é esperar. A Polícia Civil investiga o caso. Detalhes não serão divulgados para não atrapalhar as investigações. Confirmada a segunda morte de capixaba por febre amarela silvestre. Dos 41 casos suspeitos da doença, 5 foram confirmados em Ibatiba, Baixo Guandu e Conceição do Castelo. 34 casos suspeitos estão sendo investigados. 2 foram descartados. 7 pessoas estão internadas, 4 em estado grave. Em 60 municípios, toda a população está sendo vacinada. Amanhã, 700 mil doses da vacina contra a febre amarela devem chegar ao estado. Outras 300 mil na sexta-feira. As doses vão para cidades consideradas de risco e para quem vai viajar para essas regiões. Não há registro de febre amarela urbana aqui no estado. Funcionário de supermercado é suspeito de facilitar a ação de criminosos. Imagens divulgadas pela polícia mostram o momento do crime. O supermercado localizado no bairro Aribiri, em Vila Velha, foi alvo de bandidos no dia 29 de dezembro. Na ocasião, 2 homens entraram no estabelecimento e levaram mais de 30 aparelhos celulares, entre outros pertences dos funcionários. No mesmo dia, a ocorrência foi registrada na Delegacia Patrimonial e as investigações iniciadas. De acordo com as investigações, a dupla de assaltantes contou com a ajuda de um funcionário do supermercado. Seria um repositor de 26 anos que deu cobertura aos assaltantes no dia do crime e ainda indicou o local onde estavam os celulares. Ele não passou o cartão de ponto, ficou em frente ao estabelecimento por aproximadamente meia hora, como se estivesse esperando alguém chegar. Quando ele foi ouvido aqui nessa unidade,
Ele confessou a sua participação no assalto. Ele sabia onde ficavam os aparelhos, né? E ficou ali na porta para que a porta ficasse aberta para os dois efetuarem o assalto. O delegado responsável pelo caso apresentou imagens das câmeras externas do supermercado. De acordo com ele, é possível ver o momento em que o funcionário faz um gesto com a mão e, na sequência, os dois homens, que, segundo a Polícia Civil, são os assaltantes, entram no estabelecimento. Nós estamos indiciando os investigados por roubo qualificado em razão do concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo e estou representando pela prisão preventiva dos três. Eles são procurados agora da polícia, doutor? Estamos representando pela prisão, assim que o mandado estiver em mãos, vamos cumprir esses mandados. Vítimas fáceis para golpistas. É cada vez maior o número de idosos que perdem dinheiro depois de cair na lábia desses criminosos. O seu Anilson chegou a receber uma proposta para dobrar o valor da aposentadoria, mas desconfiou a tempo. 3 dias depois de dar entrada no pedido de aposentadoria, o seu Anilson recebeu uma ligação e a oferta era tentadora. A proposta é que eu receberia o dobro. Minha aposentadoria, digamos, em torno de 2.200, com um esquema até então que eu considerei legal, que agregaria as empresas em que eu trabalhei, eu dobraria. Em vez de 2.200, seriam 4.400. Tinha data que eu entrei na empresa, você trabalhou de X a X nessa empresa, passou para outra, passou para outra. As informações batiam, estava tudo certinho. Foi por isso que, a princípio, ele não desconfiou. O seu Anilson só ligou o sinal de alerta quando a pessoa do outro lado da linha pediu que ele fizesse um depósito de R$6.000. O dinheiro seria para facilitar o andamento do processo. Falei que não tinha, ele falou, não tem problema, você pode passar no cartão até de 3 vezes. Aí eu falei, peraí, aí eu fiz uma contraproposta a eles, para que eles descontassem nos 3 primeiros meses. Depois que eu passar a me aposentar, eu pago a vocês. Aí pronto, depois eu não aceitaram e eu liguei para os telefonemas lá, depois nunca mais ninguém atendeu, dava número, esse número não existe. Uma simples mensagem deixada numa rede social serve de informação para uma mente criminosa. Olha só quantos detalhes tem sobre mim aqui. Local para onde eu vou, horário do voo. No meu caso, é só um exemplo. Eu não estou de férias não, mas tem muita gente que adora postar todas as novidades na internet. Se fosse um idoso, por exemplo, que falasse, eba, estou prestes a me aposentar, seria ou não um prato cheio para golpistas? E como seria? É comum também muita gente deixar até o número de telefone visível na internet. Em um ano, mais de 100 idosos caíram no golpe conhecido como falso sobrinho ou bença-tia. Juntas, as vítimas perderam em torno de R$100.000. Esse golpe funciona da seguinte forma. Num telefonema, bandidos se passam por familiares em apuros e exigem dinheiro dos aposentados. Às vezes tem um pouquinho mais de tempo, já estarem aposentados, acabam conversando demais, acabam dando muitas informações. Os registros que nós estamos tendo são sempre de pessoas que caem e acabam fazendo depósitos, às vezes de R$2.000 até R$10.000. Tem que ter muita atenção, não forneça informação aos criminosos, não dê o nome do seu parente, faça perguntas que só o seu parente saiba e, de modo algum, realize depósitos sem buscar informação junto à pessoa. Esses golpes por telefone começaram a ser aplicados dentro de presídios, mas o negócio se espalhou tanto que ultrapassou as cadeias. O ideal é nunca fazer depósitos solicitados por telefone. O DDD dessas ligações também é muito suspeito, é sempre de outro estado. Por ser uma ligação de outro estado, a conta também fica em outro estado, a conta de depósito. Então, todos esses registros, essas contas, por exemplo, são abertas com documentos falsos. O telefone também é um telefone clonado. Então, isso dificulta o trabalho da polícia. Por isso, é muito importante a pessoa buscar informação e não cair nesse golpe. Mais uma vez, vale o alerta. Desconfie sempre. Denúncias podem ser feitas na Delegacia de Defraudações. Fica na Reta da Penha, no bairro Santa Luísa, em Vitória. O telefone é 3137-9043. Recuperada a carga de frango avaliada em R$250 mil. A carreta foi roubada em São Paulo. O veículo foi parado numa blitz.
Foi por causa desse farol quebrado que o Célio foi parado numa blitz da Polícia Rodoviária Federal. Quando os policiais puxaram a documentação do veículo, viram que tinha uma restrição. O motorista disse que não sabia que a carreta era roubada. Por isso que eu peguei, porque aqui tem frigorífico, tem coisas aqui perto frios, né? Aqui perto que eu poderia estar carregando e voltando. E eu ainda perguntei, eu falei, mas eu posso usar a carreta para carregar e voltar embora? Para mim não voltar vazio, né? Economizar o diesel? Ele falou, pode, tranquilo, pode usar a carreta. A carreta carregada com aproximadamente R$250 mil em frango congelado foi roubada em São Paulo no fim de semana. Essa carreta aqui e uma outra parecida e com mais ou menos a mesma quantidade de carga também saíram do Rio Grande do Sul na semana passada com destino ao Rio de Janeiro. Mas no meio do caminho, em São Paulo, as duas carretas foram roubadas e os motoristas supostamente sequestrados. Segundo a polícia, eles ainda continuam desaparecidos. Eles estão desaparecidos e não se sabe ainda a razão. Pode ser que tenha acontecido algo de grave com eles depois do assalto lá em São Paulo. Após o roubo, o destino da carga mudou. Tudo isso aí seria entregue numa empresa de Cariacica. Célio disse que só aceitou o frete lá em São Paulo porque a nota fiscal e toda a documentação pareciam verdadeiras. Estava com o documento na mão. Nem aí você desconfiou? Não, eu fiquei surpreso, mas não ia imaginar, né? Ele informou, inclusive apresentou um documento que consta o endereço dessa empresa e informou que estava levando para lá essa carga, essa encomenda para essa empresa de Cariacica. O Célio foi levado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica para prestar esclarecimentos. Ele pode responder por receptação. O dono da carreta já foi informado que a carga foi recuperada. A polícia investiga o caso. A ocorrência ainda está em andamento. Atenção estudantes, já está disponível para consulta o resultado do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2017. Para acessar o portal sisu.mec.gov.br, é preciso informar o número de inscrição do último Enem para ter acesso ao resultado. A matrícula será feita nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro. 24 mil ocorrências registradas pelas câmeras de Viana. O olho digital tem resolvido casos de roubos, furtos e tráfico de drogas. Espalhados pelo município de Viana, câmeras fiscalizam as atitudes suspeitas. O olho eletrônico está atento a atitudes como essa. 00:40 do dia 30 de setembro de 2016. O ladrão arromba a janela de uma padaria na cidade. Ele tenta entrar, depois desiste e vai embora. Acha que está livre de ser pego. Mas o que ele não sabe é que está sendo vigiado por um olho que tudo acompanha. Depois da tentativa frustrada, ele é flagrado descansando no ponto de ônibus que fica em frente à prefeitura. Na verdade, junto com um comparsa, ele sai em direção ao BR-262, onde um pouco mais à frente rouba uma bicicleta. Novamente ele circula tranquilo, até ser surpreendido pela polícia militar e preso. Com a ajuda do vídeo monitoramento, a vida de crime dele, desde a tentativa frustrada de assalto à padaria, durou 43 minutos. Veja este outro flagrante agora. 17 de julho, 5h40 da madrugada. A vítima sai da padaria para pegar a moto. É abordada por 2 assaltantes que esperavam do lado de fora a hora de dar o bote. Este carro que aparece aí no canto tem um outro ladrão na cobertura. Enquanto um leva a moto, o outro vai para o veículo. O assalto seria perfeito se o olhar do operador não passasse todas as dicas para a polícia. Não se tem imagem, mas o trio foi preso horas depois e a moto recuperada. Em 2016, foram mais de 24 mil ocorrências registradas pelas câmeras, inclusive de tráfico de drogas. Essas imagens foram feitas em pleno dia no bairro Vila Nova. A venda de drogas acontecia sem disfarces no meio da rua, com tranquilidade. Problema detectado, polícia avisada e o resultado, inevitavelmente, foi esse. Abordagem certeira, com a apreensão das drogas e a prisão de quem vendia. Parte das 24 mil ocorrências registradas aqui pela Central de Vídeo Monitoramento de Viana foi encaminhada ou à Polícia Militar ou à Polícia Civil. São dados e imagens importantes que ajudam na investigação e também na prisão dos criminosos. O olho digital, as câmeras, ela produz provas.
contundentes, incontestáveis, para que o delegado, para que o promotor, para que o juiz possa ter mais firmeza, mais transparência no julgamento e na detenção e na prisão, na manutenção da prisão dos traficantes ou até mesmo de homicida, gravado e filmado aqui pelas câmeras. E a tecnologia para combate ao crime está à disposição do morador de Viana. O aplicativo Sentinela usa o olho do morador nesta vigilância. É o alcance onde não existe câmeras. Por ele, o morador pode relatar um fato e até mandar foto. As informações são repassadas à polícia de acordo com a relevância. Então é preciso que a população nos contribua conosco no sentido de aproveitar agora a ferramenta que nós temos, que é o Sentinela, que possibilita o cidadão também a ser um agente de segurança, informando para a nossa central o fato que está ocorrendo na sua comunidade, no seu bairro, na praça pública, para que nós possamos ter mais eficiência ainda no nosso sistema. O aplicativo Sentinela está disponível para Android e iOS. Só baixar no celular Sentinela Viana. E a seguir, caminhoneiro fica ferido após acidente grave. A gente já volta. Carreta cai de barranco e motorista fica ferido na região serrana do estado. A carreta foi parar no meio da vegetação. O motorista perdeu o controle da direção numa curva. A pista estava molhada e a carreta derrapou no asfalto até cair no barranco. O acidente aconteceu na BR-262, entre Domingos Martins e Marechal Floriano. O motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado. O caminhoneiro foi levado para o hospital em Domingos Martins. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.